Olá, crocheteiras e crocheteiros! Nessa aulinha a gente vai ensinar para você como fazer um gorrinho de crochê infantil com o tema unicórnio. Para a gente fazer esse gorrinho, ele serve para a idade de 4 a 5 anos, aproximadamente, mas aí você pode adaptar para qualquer tamanho, porque a gente também tem a tabelinha de medidas para gorros de crochê. Então é só você consultar a tabelinha, dá para ser feito para qualquer tamanho. Para a gente fazer esse gorrinho, a gente utilizou os seguintes materiais. O fio Molete da Círculo, foram 2 novelinhos de 40 gramas na cor branca, que é a cor 0010, e sobras da cor azul e da cor amarela. Essa cor azul aqui é a cor 2403, vai bem pouquinho, porque é só para a parte da crina do unicórnio, então sobras na cor azul e na cor amarela, o que vai mais é o branco. E a gente utilizou para a cor rosa o fio Amore Baby. Se você tiver o molete rosa, você vai trabalhar num fio só. Como a gente tinha aqui o Amore Baby da Círculo, a gente trabalhou em fio duplo com ele para ficar compatível com o fio molete. Também sobras na cor rosa, que é para fazer... Na cor rosa você pode ter meio novelo como garantia, mas nem vai meio novelo de 40 gramas do molete para fazer a parte da crina e a parte do chifre do unicórnio, 2 carreirinhas de acabamento do gorrinho também. Então vai bem pouquinho. Para a gente crochetar com esse fio, a gente utilizou a agulha 3,5 milímetros e nós utilizamos a agulha de tapeçaria número 10 para fazer as costuras de todas as partes, da orelhinha, da crina, do chifre e do acabamento dos fios de final, de carreira, troca de cor. Você vai precisar também de um pouquinho de fibra siliconada para fazer o enchimento do chifre, para ele ficar bem firme no gorrinho. Vai bem pouquinho só para fazer o enchimento daquela parte. Então esses foram os materiais que a gente utilizou para fazer o nosso gorrinho de crochê infantil unicórnio. Fica tão lindinho, fica bem diferenciado, uma criação nossa. Então vamos começar a fazer? Você vai iniciar o seu trabalho fazendo o anel mágico. E você vai trabalhar 8 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Você vai alongar um pouquinho o ponto e puxar aquele fio inicial para fechar o anel. Agora, nós vamos fechar a carreira aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Na próxima carreira, você vai trabalhar 16 pontos altos. Então, as 3 correntes para subir, mais um ponto alto naquele mesmo ponto da base. E agora você segue trabalhando 2 pontos altos para cada ponto da sua base. Você vai agora fechar a carreira na terceira corrente do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Na próxima, você vai trabalhar 32 pontos altos. Novamente, subindo 3 correntes, trabalhando mais um ponto alto naquele mesmo ponto da base e repetindo 2 pontos altos para cada ponto da sua base. Vai ficando assim. Feche a carreira agora com ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Na próxima carreira, você vai trabalhar, perdão, 2 pontos altos, um aumento. Então, as 3 correntes para subir, mais um ponto alto no próximo ponto da base. E no seguinte, você trabalha 2 pontos altos. 1, 2. Novamente, um ponto alto num ponto, outro ponto alto no ponto seguinte, e agora o aumento de 2 pontos altos no próximo ponto da base. Finalize a carreira com um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Agora, para a próxima carreira, você vai trabalhar 4 pontos, um aumento. As 3 correntes para subir, um ponto alto no ponto seguinte, um ponto alto no próximo ponto e mais um ponto alto no ponto seguinte. Agora, no próximo ponto, você faz o aumento.
Então, sempre deixando 4 pontos altos de intervalo. 1, 2, 3, 4 e o aumento no ponto seguinte. Aqui, após o último aumento, nós finalizamos a carreira com 2 pontos altos, um ponto baixíssimo. E agora, mais uma carreira, repetindo essa carreira anterior, 4 pontos, um aumento. 1, 2, 3, 4, o aumento. Agora, para a próxima carreira, a gente vai trabalhar 6 pontos, um aumento. Então, as 3 correntes para subir, o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Agora, o aumento no ponto seguinte. Então, você vai trabalhar 6 pontos e um aumento no ponto seguinte. Finalizada essa carreira com os aumentos, agora você vai continuar reto, sem aumentos, apenas ponto alto sobre ponto alto, até atingir o comprimento desejado. Então, para as medidas do gorrinho, a gente tem a tabela de medidas para gorros de crochê. Então, você vai consultar a tabela, vai ver as medidas para a idade que você quer fazer, e aí você vai fazer o gorrinho conforme o tamanho desejado. Então, agora prossiga apenas ponto alto sobre ponto alto até o comprimento total. Nós trabalhamos aqui 7 carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Agora, nós vamos arrematar, porque nós vamos trabalhar com o fio rosa as próximas carreiras. Então, como nós temos aqui o fio Amore Baby, ele tem menos, ele é mais fininho, no caso, que o fio Molete. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com 2 fios do fio Amore Baby. Se você estiver trabalhando tudo com Molete, você utiliza um fio apenas. Mas como a gente tem um fio mais fininho aqui na cor rosa, o Amore Baby, então a gente vai utilizar 2 fios juntos, para dar a textura ali do fio Molete que a gente vinha trabalhando. Ele vai dar um pouquinho menos, porque a textura desse Amore Baby é 200, então 2 fios daria 400. Mas ele fica praticamente equivalente a do Molete, que é 500. Então, a gente vai agora só emendar o fio aqui. As 3 correntes e já vamos escondendo o fio branco e o fio rosa, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Nós trabalhamos aqui mais 2 carreiras com o fio rosa. Agora, a gente vai fechar a carreira com ponto baixíssimo e arrematar. Que a gente passa esse fio por 4 pontos, acabando lá para o lado de dentro. E aqui para o lado de dentro, a gente faz o acabamento com uma agulha de tapeçaria. A gente coloca os fios aqui, uma agulha de tapeçaria. E levamos o fio ali por dentro, sem puxar ali para não franzir. Só que por dentro dos pontos. E aqui por dentro também a gente passa a agulha por baixo de um pontinho e passa a agulha por dentro daquela laçada que se forma quando a gente puxa o fio e arremata. Pois é só esconder um pouquinho o fio e cortar. Então, aqui a gente pode cortar esse fio e esse fio também aqui da troca de cor. Agora, a gente vai fazer os adereços aqui do nosso gorro.
Agora, nós vamos reservar essa parte do gorrinho e nós vamos fazer as orelhas. Então, nós vamos começar aqui com o anel mágico. Você pode fazer também na cor rosa, se você quiser as orelhinhas. A gente vai fazer aqui tudo branquinho. O anel mágico, um ponto baixo, 2, 3 e 4. Vamos fechar aqui o anel. E a gente vai trabalhar agora com o crochê espiral. Então, vamos marcar aqui, só pegar um fio de outra cor para marcar aqui o início de cada carreira, para a gente saber, porque não vai ter fechamento de carreira aqui. Fizemos os 4 pontos baixos. Agora, a gente já vai lá no primeiro ponto feito e trabalha 2 pontos baixos sobre ele. 1, 2. E a gente já coloca um fiozinho de marcação aqui no primeiro ponto, ó, só para saber qual é o primeiro ponto da carreira. E vamos trabalhar 8 pontos baixos, então, 2 para cada ponto da base. Já temos 4. 6 e 8. Vamos puxar aquele fio do início para fechar bem o anel. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto e um aumento. Então, vamos já colocando essa pontinha para cima para ficar com o direito do trabalho para fora. Vamos ali no primeiro ponto, que é o ponto da marcação, e vamos trabalhar um ponto baixo. No ponto seguinte, a gente trabalha 2. E já vamos colocar o fio da marcação para cima. Então, a gente trabalhou 3 pontos aqui, vamos no primeiro e passamos o fio da marcação aqui para a parte de cima, para o primeiro ponto. E vamos trabalhando agora. Num ponto, a gente trabalha um ponto baixo. No seguinte, a gente faz o aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Vai intercalando dessa forma até chegar lá na marcação. Finalizada essa carreira, chegamos aqui na marcação. Agora, na próxima carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos, um aumento. Então, um ponto baixo num ponto, um ponto baixo no ponto seguinte. Passamos o fio da marcação aqui para o primeiro ponto da carreira que nós estamos trabalhando. E no próximo ponto, a gente faz o aumento. Então, novamente, um ponto baixo num ponto, um ponto baixo no ponto seguinte, o aumento. No próximo ponto. Trabalhe dessa forma para toda a carreira. Na próxima carreira agora, chegamos aqui no ponto que antecede a marcação, a gente vai trabalhar 3 pontos, um aumento. Então, vamos trabalhar o primeiro ponto baixo, o segundo e o terceiro. Vamos passar aqui o fio da marcação para o ponto de cima. E no próximo ponto agora, a gente faz o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Para a sequência dessa carreira, você vai trabalhar, então, 3 pontos baixos, um aumento no ponto seguinte. Finalizada essa carreira, com 3 pontos, um aumento, agora a gente vai seguir reto, ponto sobre ponto, até dar a altura que a gente deseja para a orelhinha. Então, a cada carreira que você vai fazendo, ó, primeiro ponto aqui é o ponto da marcação, você trabalha 2 pontos e já passa o fio da marcação para o primeiro ponto dessa carreira que você está trabalhando, para poder contar quantas carreiras você vai trabalhar, para depois fazer a outra orelhinha exatamente igual. Então, quando você chegar aqui no final, nesse ponto que antecede a marcação, conta como uma carreira. E você pode ir anotando no papelzinho, 1 risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos, para saber quantas carreiras você vai trabalhar nessa altura. Nós trabalhamos aqui 9 carreiras, para dar o total do comprimento aqui da orelhinha. Então, ela vai ficar assim, depois a gente vai aplicar ela dessa forma, para ela ficar com aquele formato de orelhinha, desse jeito. Então, 9 carreiras. Agora, o que a gente faz? A gente faz 2 pontos baixíssimos.
Ó. 1, 2 e arremata, deixando um pedaço de fio para depois a gente costurar a orelha no gorrinho. A gente pode tirar o fio da marcação. E aqueles fios lá de dentro, ó, a gente pode cortar. Agora, a gente vira para o direito. Você pode fazer ali a pontinha, ó, com a agulha de crochê, para deixar ela bem definida, a ponta. Agora, você vai fazer a outra orelha exatamente igual. Depois que você fizer as duas orelhas exatamente iguais, agora a gente vai fazer o chifre do nosso unicórnio. Agora, para a gente fazer o chifre do nosso unicórnio, a gente vai utilizar o fio rosa. Então, a gente vai utilizar o Amore Baby com fio duplo. Se você estiver utilizando o molete, ou molê, como algumas pessoas chamam, você utiliza apenas um fio. Então, vamos fazer aqui o anel mágico. Vamos trabalhar 4 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3 e 4. Agora, a gente vai alongar um pouquinho o ponto e vamos fechar o anel. Para a marcação agora das carreiras, a gente utiliza um fio na cor branca. É o mesmo início da orelhinha, só que ela vai ser um pouquinho mais fininha. Então, a gente vai fechar agora a carreira. Na realidade, a gente já começa, né, a próxima carreira em espiral. Vou pegar ali todos os pontinhos. Vamos fazer 1 e 2 pontos baixos. Vamos trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto da base. Então, aqui no primeiro, a gente já coloca a marcação. Então, serão 8 pontos agora. Trabalhamos 2. Vamos trabalhar agora 4. 6. E 8. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto e um aumento. Então, aqui no primeiro ponto, a gente trabalha um ponto baixo. No ponto seguinte, a gente já trabalha 2. Um, 2. E já vamos passar o fio aqui para o ponto de cima. Para saber qual é o primeiro ponto da nossa carreira. Então, trabalhamos aqui um ponto baixo, no outro ponto um aumento. Um ponto baixo no ponto seguinte, no outro a gente faz o aumento. O aumento são sempre 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Já vamos colocando o trabalho aqui para o direito. Chegamos no ponto que antecede o ponto da marcação, trabalhamos essa carreira com um ponto, um aumento. Na próxima, a gente trabalha 2 pontos, um aumento. Então, um ponto baixo num ponto, outro ponto baixo no ponto seguinte, passamos o fio da marcação aqui para cima, para o primeiro ponto, e agora só no próximo ponto que a gente trabalha o aumento. Então, a cada 2 pontos baixos, no ponto seguinte, você faz o aumento. Finalizada essa carreira com 2 pontos, um aumento, agora você vai seguir reto até dar a altura desejada, né, para o chifre do seu gorrinho. Então, é só trabalhar ponto sobre ponto, sempre passando o fio da marcação para a carreira de cima, para você saber depois a contagem das carreiras. Ó, que a gente vai passar o fio ali para cima. Ó. E vamos trabalhando agora em crochê espiral, ponto baixo sobre ponto baixo. Nós trabalhamos reto aqui por 11 carreiras.
E agora, a gente vai fazer 2 pontos baixíssimos e vai arrematar deixando um pedaço de fio para aplicação. Agora, a gente vai colocar aqui o enchimento para deixar bem firme essa parte do chifre do unicórnio. Ó, você tem que puxar a pontinha aqui para deixar a pontinha bem, ó, aparente. E aí, você vai modelando com a fibra. Depois, você vai reservar essa parte e a gente vai fazer as outras partes do nosso unicórnio. Ó. Ele vai ficar assim. Agora, para a crina do nosso unicórnio, a gente vai fazer a laçada inicial e 35 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre essas 35 correntes, nós vamos trabalhar 3 pontos altos em cada corrente. Então, vamos pular 3 correntes, na quarta a gente faz mais 2 pontos altos. E para cada corrente, você vai trabalhando 1, 2 e 3 pontos altos. Então, são 3 pontos altos para cada corrente da base. 1, 2, 3. E ele vai enrolando. Depois que você terminar essa carreira, veja que ele vai enrolando, ficando com formato de caracol, enroladinho assim. Então, a gente fez um na cor amarela, vamos arrematar. Você vai fazer um na cor rosa e na cor azul. O rosa você faz, nesse caso, como a gente está trabalhando com o Amore Baby, a gente vai fazer em fio duplo. Mas, se você tiver com o molete, você faz um fio só. Agora, a gente vai cortar aqui. Ó, uma já está pronta. Então, agora que nós já temos todas as partes prontas, aqui as orelhinhas, nós temos o chifre, nós temos aqui a crina, a gente vai fazer a aplicação. Agora, para a aplicação das partes do gorrinho, primeiro a gente vai começar com as orelhinhas. Então, você vai contar aqui nas carreiras de pontos altos 1, 2, 3 e na próxima você vai colocar aqui a orelhinha, a gente vai fazer a costura. Então, você vai colocar o fio na sua agulha de tapeçaria e a gente vai começar a fazer a aplicação. Então, a gente tem que aplicar pegando toda essa abertura aqui da orelhinha. A gente vai pular 1, 2, 3 carreiras, na próxima a gente começa. Então, a gente, ó, deixa essa parte aqui para trás, vamos posicionar o início da orelhinha ali no começo da quarta carreira para saber onde que a gente vai colocar aqui o primeiro ponto, ó. Não é lá no primeiro, porque é a ponta da orelhinha que fica lá no primeiro. Então, a gente vai posicionar ali a orelhinha. Ó, 1, 2, 3, 3 carreiras de pontos altos na quarta. Então, aqui, mais ou menos onde a gente vai posicionar a nossa orelhinha. A gente vai aplicando, pegando um ponto aqui da orelha e puxando o fio, pega toda a correntinha, as 2 laçadas dela, e uma vez a gente passa a agulha por baixo do ponto do gorro, um pontinho, e sai no seguinte, uma vez na orelhinha, ó, pegando as 2 laçadas da corrente, uma vez lá no gorrinho. Uma vez aqui na orelha, na próxima correntinha você tem que pegar todos os pontos, ó, e uma vez lá no gorrinho. E assim a gente vai circulando toda a orelha até aplicar ela totalmente. Ela vai ficando fixa ali no nosso gorrinho. Depois que você fizer a aplicação da orelha, aqui na parte de baixo ali do gorrinho, ela vai ficar assim. Então, ela fica firme, ó, veja que ela fica firme
ela não cai, porque ela é feita dupla em ponto baixo. Então, agora, aqui por dentro, a gente traz o fio aqui pra dentro do gorrinho, passa o fio por baixo de 2 pontinhos aqui só por dentro e passa a agulha por dentro dessa laçada que se forma quando a gente puxa o fio. Mais um pontinho de arremate aqui. Depois a gente esconde o fio, só aqui por dentro do trabalho. Ó. E corta. E você vai fazer a aplicação da outra orelha exatamente igual. Então, essa aqui já está pronta. A outra, ela vai, ó, você dobra o gorrinho dessa forma, a outra ela vai aqui também contando 1, 2, 3 carreiras, iniciando na quarta, ó. Então, você vê onde está o fio, começa, mas posiciona ela ali no início da quarta carreira, retinho com a outra orelha. Depois que você aplicar as duas orelhinhas, elas vão ficar assim. Agora, você vai aplicar o chifre. Então, você vai colocar aqui os 2 fios na agulha de tapeçaria. A gente vai colocar aqui um. Vamos colocar o outro também. Você vai contar a partir da primeira carreira de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no início da sexta, você vai fazer a aplicação. Então, deixando a mesma quantidade de pontos para cada lado, você vai centralizar o chifre aqui nessa parte e vai fazer a costura. Então, vamos deixar a costura lá para a parte de cima. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na sexta, a gente começa a costura. Ó. Da mesma forma que a gente fez a costura lá das orelhinhas, a gente vai fazer aqui, ó. Uma vez pegando aqui numa correntinha do chifre, outra vez a gente passa a agulha por baixo de um pontinho ali do gorrinho, ó. Pego aqui por fora, nas 2 alcinhas da corrente do ponto do chifre, e uma vez eu passo lá por baixo do gorrinho. Pego aqui as 2 correntinhas, coloco a fibra mais lá pra dentro, e uma vez eu pego lá no gorrinho. E eu vou circulando dessa forma, até aplicar toda essa parte ali no meu gorrinho. Cuidado para não descer muito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantenha-se aqui ao redor. Depois que você aplicou toda essa parte do chifre, ó, ele vai ficar assim. A gente vai agora levar o fio lá para a parte de baixo, lá para a parte de dentro do nosso gorrinho. E aqui pela parte de dentro, a gente vai fazer o arremate. Então, aqui, ó, saiu o nosso fio, a gente vai colocar novamente aqui na agulhinha de tapeçaria. Agora, a gente vai fazer o arremate pelo lado de dentro do nosso gorrinho. Da mesma forma como você fez o arremate lá da orelhinha, ó, passa por baixo de um pontinho, ali só por dentro. Passa novamente por baixo de outro ponto, é só passar a agulha por dentro daquela laçada que se forma quando você puxa o fio. Depois, você passa a agulha com o fio ali por baixo de alguns pontinhos, para esconder o fio e poder cortar o seu fio, ó. Então, já está aplicado aqui, já está aplicado o chifre do nosso gorrinho. Agora, a gente tem que aplicar a crina. Então, agora aqui, para a aplicação da crina, a gente vai colocar aquele fio do final da carreira de pontos altos ali na nossa agulha de tapeçaria. Aquele fiozinho do início, você pode passar ali por uns pontinhos. Nós vamos fazer aqui como se fosse uma franjinha. Então, a gente vai colocar o azul aqui no início, passando por baixo de 2 carreirinhas, por cima de 2 carreirinhas ali, aliás. Depois o amarelo, observe o direito dos pontos altos para cima, então a gente coloca aqui do ladinho. E depois o rosa, que vai aqui do ladinho também, ó. Então, a gente forma como se fosse uma franjinha aqui no começo, ó. Ali sobre a primeira e segunda carreira. E a gente vai costurar uns pontinhos aqui para fixar essas 3 crinas. Você pode colocar mais se você quiser. Então, a gente vai pegar aqui agora,
passar lá para a parte de baixo. E já saindo lá no pontinho seguinte, no meio da correntinha, a gente sai na aplicação. Sem puxar muito para não franzir. Vamos sair lá no próximo ponto, na próxima correntinha. Pegamos embaixo no gorrinho e saímos na seguinte, no meio da correntinha do ponto. Ó. Entramos na próxima e saímos na seguinte. A gente tem que ir olhando onde a gente vai aplicar ali, ó. Entramos na próxima, pegamos uma parte do gorrinho e saímos lá na seguinte. É só uns 3 pontinhos mesmo para a gente fixar ali, ó. E depois a gente leva lá para o lado de dentro e arremata lá pelo próximo ponto. Aí você puxa aqui pro lado de dentro e a gente faz um pontinho de arremate como a gente fez ali no chifre, ó. Passa a agulha por baixo de 2 pontinhos e passa depois por dentro daquela laçada que se forma quando você puxa o fio. Mais uma vez. Depois a gente esconde aqui por alguns pontinhos o fio antes de cortar e aí você corta. Bom. Agora você vai aplicar aqui a amarela e depois a rosa. Depois que você aplicar as 3 tirinhas da crina, o seu gorrinho ele vai ficar assim. Você pode fazer um detalhezinho, usar assim pela frente também. Aí vai do gosto da pessoa. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um modelinho exclusivo de gorrinho de crochê unicórnio. Já finalizou o seu gorrinho unicórnio em crochê? Então, parabéns! Você aprendeu mais um modelinho de gorro diferenciado para sua coleção de gorrinhos de crochê. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, um gostei pra gente, compartilhe também o vídeo com seus amigos, com suas amigas, inscreva-se no nosso canal também para receber mais novidades como esta. E não esquece de mandar uma fotinho pra gente. A gente adora ver o resultado final dos seus trabalhos feitos através das nossas aulinhas. E você pode mandar pelas nossas redes sociais, por e-mail, marca a gente vai lá, vai ver o seu trabalho, a gente compartilha também nas redes sociais. E nos vemos na próxima videoaula.